Tudo bem com você, paz do Senhor? Abençoado demais, um vídeo novo no canal, juntos e misturados, como sempre. Deixa eu te falar aqui, não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar, não esquece também de fazer parte. Quem sabe você vai ser o número 123, 124, 125, não sei, quem sabe, ser membro, e vai ser muito bom. E não esqueça também de compartilhar esses vídeos, e vai ser uma bênção para todo mundo, tá bom? Jesus te ama e eu também. Rapaz, você tem noção do que nós vamos falar agora? Tu não tem noção. Tu tem noção de quem era Elias? Mas eu não vou falar de Elias. Nós vamos falar do companheiro dele. Nós estávamos observando a Bíblia Sagrada. Elias, depois de vencer aqueles profetas de Baal, aquela montoeira de gente lá, lembra de Isabel lá, Acabe, aquela turma lá que queria acabar com a vida de Elias e não conseguiu? Conseguiu não. Depois que Elias venceu aquele bando todo, Elias fugiu. Interessante. Amado, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem hora que a gente vai lendo na Bíblia Sagrada e a gente começa a ficar sem entender. Só o Espírito Santo é que nos faz entender. Não adianta. Quando a gente vai pensar por esse lado, você fica, mas como é que pode? Elias venceu aquele monte de gente e fugiu. Rapaz, presta atenção. O fogo do céu desceu, queimou tudo que estava ali, matou todo mundo, sem ser preciso ele fazer nada. Nem soldado ele tinha. Você está no propósito de Deus? Você tem andado segundo o propósito de Deus? Porque Elias andou. E quando Elias correu, eu falo que correu mesmo. Correu e morrendo de medo ainda. Entrou na caverna. Só que Elias entrou na caverna, não ficou chorando não. Não pediu a morte. Não fez nada. Não se sentiu um inválido. Ele foi orar. Ficou triste? Ficou. É normal. Quem não fica triste com algumas derrotas, né, irmãos? A gente também tem só vitória, não vitória, não. Tem muita gente que fala vitória. Nós temos derrota também. Essas derrotas fazem parte do nosso crescimento. Agora, o livro de 1 Reis, ele nos conta essa história aí. Ele diz que Elias, depois que venceu Jezabel, aquela mulher lá dos Baal lá, aquela turma lá de soldados lá, aqueles ordinários lá. Ele correu, entrou na caverna e começou a orar. Entristeceu. O anjo vem e fala com ele: sai da caverna. Sai daí, rapaz. Mas o cara era cabeçudo. Não saía de jeito nenhum. Ô, irmãos, só Deus sabe o que passa na nossa cabeça quando nós estamos numa situação como essa, é verdade. Só Deus sabe. Eu às vezes fico pensando no profeta Elias. Como foi esses dias dentro daquela caverna lá? Ele não comia. Quem estava trazendo comida para ele era o anjo. E o anjo falou com ele: sai daí, Elias. Pela terceira vez ele saiu. Abriu aquele cabeção dele e falou: sai daqui, saiu. Amado, quando eu te falo, tu tens andado segundo os propósitos de Deus. Deus tem te guiado, você tem obedecido. Cai aqui, levanta ali, cai aqui, levanta ali, cai aqui, levanta ali, mas sempre na presença de Deus. Esse é o mais importante. Foi o que aconteceu com Elias. Elias lá vai andando, sabe? E quando de repente ele encontra uma pessoa. Essa pessoa que ele encontra, biblicamente, a gente observando aqui, vamos fazendo algumas pesquisas, eu não conhecia esse sujeito não. O sujeito estava lá, arando terra,
trabalhando com seus bois lá, lutando todo suado. Você sabe aquela hora que você não tem ninguém para conversar? Você só tem o Espírito Santo para falar contigo, somente Ele. E nessa hora, segundo a Bíblia, lá vai Elias andando, e ele viu um moço arando terra. Ele não tinha nada que fazer. Ele em si não, mas o Espírito Santo tinha. Ele tinha. Bendito seja o nome do Senhor. Ele viu o homem arando terra. O homem, imagina como estava todo suado, todo sujo, porque eu já arei terra na minha vida, eu falo, bom, porque eu sei o que é arar terra, eu sei o que é pegar um arado ali e aquelas juntas de boi. Às vezes você tem uma junta, duas juntas, dependendo do tamanho do arado, dependendo do tamanho que você está arando, mexendo na terra lá, preparando, na verdade está preparando a terra para plantação. Então o cara estava muito ocupado, ele estava preparando a terra para plantar. E de repente aparece Elias. E chega. O Elias andava com aquela capa, né, as coisas que os profetas andavam mesmo. Ele era profeta. Então ele andava com a capa, era normal isso. E ele viu Eliseu. Por algum motivo, ele pegou a capa e jogou sobre Eliseu. E quando aquela capa cai sobre Eliseu, o Espírito Santo que estava em Elias foi-se sobre Eliseu. O Espírito Santo pede, ele manda, querido. O Espírito Santo manda, ele não pede nada. Elias falou com ele: segue-me. Não se discute com o Espírito Santo. Não se discute com o Espírito Santo. Deixa eu te contar uma história aqui, uma coisa que aconteceu ontem. Ontem foi segunda-feira. Nós estávamos em um lindo trabalho de rua. Quando de repente para uma viatura com 2 policiais, os policiais crentes, e eles chegaram perto de nós e falaram assim com a gente: olha, temos tido reclamações a respeito de vocês, que estão todas segundas-feiras aqui nesse lugar. Estão pregando o Evangelho, porque esses 2 eram servos de Deus também. Olha, você vê, irmãos. E com muita tristeza do nosso coração, eles vão falar: vocês vão ter que baixar o som ou então ir embora. O que vocês preferem? Aí se identificar, nós também somos servos de Deus. É com muita tristeza que falamos isso. Com muita tristeza. Aí fomos lá, baixamos o som, conversamos com eles, falamos assim: nós vamos embora para casa. Nós vamos embora para casa, esperar por ele baixar. Na próxima segunda-feira a gente volta. Agora a gente vai voltar não com aquele mesmo som ligado alto, nós vamos voltar agora com pedir a Deus. Nós temos uma semana para conversar com o Espírito Santo, pedir uma direção. Mas a obra não pode parar. Irmãos, nós fizemos igual a Elias, saímos dali triste. Triste porque é ruim, é chato isso. Mas Deus confortou nossos corações, agradecemos aqueles abençoados policiais. Ficamos por ali, eles até nos ajudou a desmontar o equipamento e nós viemos embora. Segunda-feira eles falaram assim: volta segunda-feira, mas não volta com mais tranquilo, beleza, aí vai dar certo em nome de Jesus, ora por nós. Deixa eu te falar, isso foi só algo que aconteceu ontem, eu quis falar aqui, que, amados, Eliseu não discutiu o que nós fizemos com os policiais, não discutimos com eles. O que nós fizemos? Nós fizemos. Pegamos nossas coisas aí, eles até nos ajudou, viemos embora. Agora, deixa eu falar uma coisa com você. O que Eliseu fez? Eliseu não discutiu com Elias, não. Foi o contrário. Ele falou com Elias: fica aqui, e eu vou preparar alguma coisa para nós comer. Irmãos, quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, você vai para fazer mesmo. Você não tem enrolação, não. Você não tem enrolação. Ou você faz ou você não faz. Se tu foi chamado, então prove que você foi chamado.
prova. Se você tem o chamado de Deus para fazer a obra, prepara o que você for fazer em prol daquilo ali. Porque você foi chamado, é o que Eliseu fez. Eliseu falou assim, olha, então agora a minha área é outra. Agora que o meu chefe, agora, eu não sei se Eliseu tinha um líder ali, mas pelo que eu vejo, eu não sei se ele era um líder, porque ele pegou, você vê o que ele fez. Ele foi lá, pegou os bois, matou os bois, fez churrasco, fez uma janta maravilhosa, pegou o próprio carro, né? Porque que ele estava arando terra, porque normalmente quando se ara terra é uma peça de ferro, não é isso? De ferro, aonde o fio, aquela parte entra no chão e sai virando a terra. Só que o cabo que você segura, que você segura, ele é de madeira, até chegar lá embaixo. Porque para ele não ficar muito pesado, porque já tem a parte do arado lá embaixo, nós chamamos de bico, que ele já é uma parte pesada, que é ferro, certo? A parte de ferro e mais aquele bico fininho. A parte de cima, onde é os cabos, né? Onde se é o cabo do arado, aquilo ali é de madeira, para não ficar muito pesado. Agora, os bois que estão puxando, eles têm madeira para colocar nos pescoços dos bois, e tem mais o chamado canzil. Tem a canga e tem os canzil. E a parte de baixo do pescoço do boi tem umas correias que é de couro, às vezes é de couro, né? Trançada de couro. Eu creio que você entendeu, creio. Então é o seguinte, ele mata os bois, pega aquelas madeiras que tinha, cortou tudo, fez um churrasco, comeram e saíram. O que eu quero te falar com isso, querido? Eu quero te falar com isso, que o chamado de Deus, ele é para valer. Se Deus te chamou para uma obra, invista nela, senhor. Não faz isso, não invista nela. Quando o Senhor me chamou para esta obra, primeira coisa que eu fiz, vou preparar o meu som. Preparamos o carro para colocar as caixas de som em cima. Mas nós observamos que nós estávamos ficando muito vaidosos. Você sabe o que é vaidade? Vaidoso, tranquilo demais, sabe? E quando eu comecei a observar as dificuldades para fazer a obra de Deus daquela época, eu cheguei a uma conclusão. Eu fui no serralheiro, pedi para fazer um carro de acordo com a caixa de som. E agora, o que nós encaixamos aquela caixa de som, encaixamos na caixa de som daquele carro, e a gente sai puxando aquele carrinho. Agora não é aquele carro grande mais, agora é um carrinho menor. O que nós fazemos? Pegamos essa estrutura que nós mandamos fazer, colocamos dentro de um carro grande, dependendo do lugar, a gente sai de casa mesmo ali, fazendo por ali. Dependendo do lugar, a gente põe no carro, e determinado lugar, a gente tira do carro, coloca naquele carrinho. Você consegue evangelizar e conversar com as pessoas ao mesmo tempo. Falando no microfone, pregando o evangelho e conversando com as pessoas ao mesmo tempo, porque o mais importante é o que Elias fez, foi conversar direto com Eliseu. Parou Eliseu conversar com Eliseu. E isso é muito importante. O que eu quero dizer com isso? Se você tem o chamado, irmão, prepara para isso. Se organiza para isso. As coisas vão ficar mais fácil. Agora, o que eu costumo dizer, muito numa boa, a vaidade. Essa é terrível. Essa é terrível. Deus abençoe a sua vida. Porque eu vou dizer, querido, segundo o que nós aprendemos, Eliseu queimou tudo que ele tinha, ele saiu livre de tudo aquilo ali para fazer a obra de Deus. E nós podemos fazer isso muito bem. Ah, Cleber, mas eu trabalho. Você tem como fazer a obra de Deus no seu trabalho? Ah, Cleber, eu sou vendedor ambulante. Tem como fazer a obra de Deus? A obra de Deus ela não pode parar. Nunca. E nunca vai parar. Enquanto eu e você estiver aqui, nós vamos formar discípulos. Na hora que nós partirmos para a eternidade, nós vamos deixar alguém fazendo a obra.
Em nome de Jesus, querido, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.